Então vamos começar mais um episódio do F5 e eu sei que vocês já cansaram de falar de futebol bom, né, da Copa do Mundo, né, viradas emocionantes, jogadores né, que assumem responsabilidade e aparecem na hora decisiva, mas o Inter voltou de férias, tá lá fazendo a intertemporada e a gente tem que preparar porque depois da Copa a gente volta a jogar. E volta com uma sequência bem difícil. Mas queria conversar um pouco mais sobre os desafios do momento. Porque no Inter o que mais tem é desafio, né? A gente não vai ter paz como a gente queria no início do semestre, a gente só tem desafio a cada rodada. Mas a gente tá vendo, dentro desse período de férias, período de Copa do Mundo, assim, as sondagens do Inter, as negociações para saída de jogador e todos esses temas, assim, muito emergentes, a gente pode discutir, né? Pode ver se o Inter pode fazer mais ou não, né? E aprofundar um pouco mais nessas temáticas. Então, começando, por favor, Gustavo. Eu tô louco pra falar aqui porque o cara tenta fugir do Inter, aí o cara vai ver Copa do Mundo, tá o Rocher lá, aí tá o Ener Valencia perdendo gol pra caramba e tal. A gente não tem um dia de paz nem em Copa do Mundo, entendeu? Eu tava lá vendo o Valencia perder gols que ele perdia no Inter aqui, e eu pensando, meu Deus, o mundo tá me entendendo hoje, as pessoas estão entendendo o que é ser colorado um pouco do tempo ali, porque o que o Valencia tá fazendo lá só confirmou que ele, cara, não sei, passou o tempo dele, ele envelheceu, ele começou a não ser mais aquele cara que ele era, e a gente tava precisando mandar um cara que ganhava tanto quanto ele embora, né? Então, brincadeiras à parte, ainda consegui lembrar de Inter estando na Copa lá, porque tinha lá o Maurício fazendo gol no Neuer, uma coisa bizarra, nunca antes imaginada, nem nos melhores sonhos do Maurício, que ele ia fazer um gol no Neuer de pênalti lá, e que ele ia eliminar que o Paraguai, né, que o Brasileirão Master ia eliminar a Alemanha na Copa do Mundo. Então, o Rocher é um cara que passou toda a Copa do Mundo sem tomar gol, olha só que maravilha. Falam mal do nosso goleiro, né? O titular tomou uns frangos que nem o Rocher toma. Então, assim, ó, coisas boas e ruins que a gente pode tirar dessa Copa do Mundo. Mas puxando um pouco pro Inter, eu fiquei um pouco preocupado no primeiro momento, assim, com essa parada e quais são as perspectivas de futuro pro nosso plantel e pro resto da temporada. Primeiro porque o Bielsa tinha falado que não ia mais permanecer na seleção do Uruguai, então eu já comecei a ficar um pouco preocupado em perder um treinador que estava conseguindo tirar muito de um plantel muito, muito limitado, né? Mas pelo que eu tô entendendo, ele não vai sair agora, porque eu acho que o Uruguai não tem muita agenda e muito calendário depois pro segundo semestre, agora que não tá mais na Copa do Mundo. Então já fiquei um pouco preocupado com isso. No primeiro momento, o Inter não estava dando muitas amostras de contratação, apesar de falar que ia contratar, mas estava muito nebuloso, assim, não tinha muita especulação, e isso me deixou preocupado, porque a gente precisa contratar urgentemente para poder sair de uma situação sair de uma possibilidade de ficar numa situação pior. E aí depois começaram a fazer algumas especulações que eu acho que estão de acordo com o tamanho da nossa conta bancária, né? Não vai ser pessoas de lotar aeroporto e coisas do tipo, vai ser um Caleb da vida lá do Fortaleza, que para aquilo que a gente está perdendo de opções lá na frente, ou para as opções que a gente tem, não vai ser um cara que vai ser pior do que um Tabata que joga lá para frente, ou de jogadores como o Kaique que está lesionado, né? Então acho que são contratações para o tamanho que a gente está hoje financeiro, a gente não tem como fazer muito mais do que isso, e aí isso me tranquilizou um pouco, assim. Tivemos uma confirmação hoje da contratação daquele zagueiro que com certeza não é pior que os zagueiros que nós temos hoje, com certeza ele vai ser melhor com o Juninho, melhor com o Cleiton Sampaio, pra gente poder dar um pouquinho mais de tamanho pra zaga, porque o nosso melhor zagueiro tem quase 40 anos, né, então, ou 40 anos, não sei se o mercado já fez 40, então eu tava mais preocupado que isso não tava acontecendo, a gente tava pensando muito em saída, mas, num time limitado, sair jogadores, eu preciso entender o que vai acontecer, se a base vai estruturar um pouco isso que está sendo saído, ou se a gente vai conseguir fazer algumas compensações aí através de contratações. Aí já fiquei mais tranquilo, parece que quem está saindo não vai fazer tanta falta e vai aliviar a conta bancária, e quem está chegando talvez possa se somar aí para que a gente possa fugir de uma possibilidade pior aí de um brasileiro, que eu acho que a gente não vai cair, não vai lutar para isso como lutou ano passado, tem times piores que os nossos,
mas não dá pra também fazer de graça pro diabo rir, né? Que nem o pessoal fala. Sabe que eu tava pensando aqui um pouquinho sobre Copa do Mundo, né? E me dando conta que é o seguinte, nem todo futebol de Copa do Mundo é bom, mas é bom ver a Copa do Mundo porque ela não tem o internacional. É um pouco de piada e um pouco de verdade, principalmente nos últimos anos, né? Mas eu acho que, assim, se a gente precisa fazer uma conexão com Copa do Mundo, não só pelos jogadores do Inter, mas também pela questão do Bielsa. E eu venho acompanhando, né, desde o início da Copa, quando já se falava disso, sobre a possibilidade do Pesolano assumir o Uruguai, porque o Bielsa já disse que não ficaria, independente do que acontecesse na Copa do Mundo. Com a eliminação precoce do Uruguai, fica muito mais provável que talvez, mesmo sem um calendário por já estar classificado para a próxima Copa, o Uruguai, a Federação Uruguaia acelere um pouco isso. Não demonstrou, mas pode ser. Fica tudo no pode ser, talvez, quem sabe. Que agora, para isso, no Inter, em relação a técnico, é o que acontece desde muito tempo, né? Talvez, pode ser, quem sabe, esse jogador aqui, aquele ali, esse aqui vai embora, e no final das contas os anos e os semestres eles se fecham da maneira que a gente já viu. Mas nessa questão do Bielsa e do Pesolano, apesar de ser uma preocupação, ela, neste momento, para mim é a menor das nossas preocupações como torcedor. E olha que se preocupar com o técnico é algo que a gente já faz há muitos anos. Porque, assim, não parece que o Pesolano vai sair, eu não quero que ele saia, né? A gente gravou, o último que eu participei aqui, que a gente gravou, né, foi sobre os 100 dias de Pesolano e a avaliação foi boa, apesar do declínio depois, mas ele conseguiu dar uma retomada no trabalho antes do final da Copa. E só que perder ele, visto o quadro do Inter hoje, ele talvez seja o menor dos problemas, ou não o maior problema. Porque hoje o Inter vai atrás de jogadores ou em fim de contrato, mas que não trazem nenhuma expectativa de uma boa atuação no clube. Eu vou excluir o Maripã dessa equação porque eu muito pouco vi dele, muito pouco tinha ouvido falar dele antes. E também, do pouco que eu ouvi, eu acho que o prognóstico até é bom. Mas fora isso, a gente fala de jogadores em final de contrato, em jogadores que não deram certo nos últimos clubes que passaram. O caso do Caleb, por exemplo, que o pessoal tem falado, que é um bom jogador, falam que é muito bom jogador. E assim, eu espero que eu queime minha língua com o que eu vou falar agora. Mas alguém que sai do Fortaleza, tudo bem que o Fortaleza tá agora na Série B, né? Não sei uma situação de Série B, mas sai do Fortaleza por empréstimo para o Alavés e não joga no Alavés. E com todo respeito ao Alavés, o Inter é bem maior que o Alavés. Mesmo com todo o cenário. Então, assim, eu não consigo imaginar que esse cara pode vir e que esse cara pode ser uma peça, mesmo que no banco, que vá dar certo no Internacional. Eu espero estar errado, que ele venha, que ele jogue muita bola, que ele mude o patamar do nosso time, como eu espero que todos os jogadores que venham façam isso, mesmo que comprovadamente eles não tenham um histórico para dar certo no clube. Então eu acho que tem esse ponto também. E aí a gente acaba olhando para o passado, a gente fica olhando, a gente não consegue olhar para o futuro. A gente olha para o passado, pelas coisas que aconteceram e pelos jogadores que vieram para o clube e precisam ir embora. Pelo bem ou pelo mal, ou porque a gente só precisa falar um muito obrigado por tudo que tu fez e precisa seguir tua vida, né? O caso do Borré provavelmente de fato vai embora. O Carboneiro é uma angústia, porque ele entra em campo, resolve e não dá certo no vestiário. Aí o torcedor olha e pensa assim, dane-se, mas a gente sabe que vestiário com problema, o cara daí não joga bem depois. Então, os problemas, eles podem ser salário muito alto e pouca entrega, muito desempenho e problema de relacionamento. Então, parece que assim, todo mundo que chega tem uma solução e um problema. Todo jogador que chega no Inter é isso, ele é uma solução que traz um problema.
Então ele joga bem, mas ele se machuca muito. Ele joga bem, mas a gente não pode contratar ele depois. Exatamente. Joga bem, a gente não pode contratar ele depois. Então, assim, existem tantos problemas e tantas pontas soltas no Internacional, como desde o técnico, o desempenho de jogador, o principal, que é dinheiro, que toda negociação noticiada e toda possibilidade que a gente fala em férias, que a gente fala agora em período de Copa do Mundo, a gente não senta e olha assim, ó, poxa, o Inter agora teve uma oportunidade de 1 mês para reorganizar a casa, encontrou bons nomes, vai ter um bom período de treinos e a gente vai iniciar o segundo semestre com uma boa esperança de ter uma segunda metade do ano com um posicionamento razoável no Campeonato Brasileiro, alguma chance de avançar na Copa do Brasil. Ninguém consegue ver isso. A gente terminou o semestre jogando ridiculamente mal, e não boto na conta do Pesolano esses últimos jogos, mas jogando ridiculamente mal. A gente tem em breve um Corinthians que, com todos os problemas, joga melhor que o nosso time. Uma decisão no segundo jogo em Itaquera, e faz muita diferença o segundo jogo sem Itaquera. E além disso, a gente está falando de um Grenal que vem por aí, que pode ser muito bom ou muito ruim, ninguém sabe o que vai acontecer no Grenal, e ele vai ser um balizador. Então, assim, a gente não consegue hoje olhar para frente e ter nenhuma esperança de que algo vai melhorar um pouquinho. Eu não tô falando de título da Copa do Brasil, eu não tô falando de vaga na Libertadores, eu tô falando um pouquinho. Eu tô falando que a gente não consegue ver que hoje, que depois da Copa, o time vai chegar, vai fazer bons jogos, vai ficar mais ou menos assim na Copa do Brasil, mas vai embalar alguma coisa no Brasileirão para ficar no meio da tabela, e que vai fazer uma reformulação e ajustar as contas, vender quem tem que vender, e que ano que vem vai ser outra coisa. Particularmente, e aí é um sentimento, eu tô me sentindo no meio desse ano com uma perspectiva muito pior do que eu me sentia no meio do ano passado. Porque no meio do ano passado o time não estava bem, tudo assim, tava do jeito que o Inter é há muitos anos, mas eu não tava olhando assim, ó, não, a gente vai chegar no último jogo do ano com um risco que a gente teve gigantesco, que foi praticamente por um milagre, não ser rebaixado. A gente não tá na zona de rebaixamento, mas por um detalhe, porque entre o 17º, o 16º e o 10º e o 8º, o 9º, é uma diferença assim de ponto. Tá todo mundo lá, inclusive a gente. Então eu realmente acho que eu entendo que exista um otimismo do Gustavo em relação a algumas coisas que ele falou, e eu entendo e eu concordo em muitas delas. Só que eu acho que a gente tá até um pouco, às vezes, ficando anestesiado, as coisas estarem tão ruins, que quando a gente vê um zagueiro sendo contratado, uma coisinha, a gente fala assim, bom, a gente já tá ruim mesmo, né? Então vai continuar meio desse jeito, empurrando, e tá tudo bem. Então, assim, eu venho de um último episódio de 100 dias falando bem do Pesolano, não para vir falar mal dele, mas para voltar a falar mal do Internacional, que é uma coisa que a gente vive, né, no nosso dia a dia. Então, eu realmente tô um pouco... Eu não tô desgostoso com o futebol, porque a Copa do Mundo me ajuda, mas eu tô bem desgostoso com o Inter, né, e não é de hoje. Sim, só não tá desgostoso com o futebol do Inter porque o Inter não tá jogando. Mas eu gostei de um ponto do teu comentário, porque me fez assim bastante sentido de pensar na montagem, não só do elenco, mas a montagem do futebol do Inter, assim, uma relação de entender quais são as fraquezas e como essas fraquezas não se cruzam, sabe? Tipo, o cara resolve em campo, mas é ruim de vestiário. Tipo, tu conseguir fazer balizar essas dificuldades dos jogadores para conseguir montar um elenco forte, né? E, cara, uma das coisas que mais teve mudança
no Inter foi um pouco nesse sentido, né? Porque foram mudanças da equipe que trabalha com futebol, né? A gente teve a saída durante dessa parada da preparação de goleiros, que era muito criticada, né? Com o Leonardo Jardim. A gente teve a saída do gerente de mercado lá do Capa, né? O Caco Sobrinho, o Ricardo Sobrinho, que tinha uma carreira muito extensa já dentro do próprio Inter. Teve a saída também do coordenador de performance, né? O Diego Pereira, que é muito elogiado por todos, mas que já atuava, não era o preparador físico, né? Ele estava ocupando um outro cargo. E a saída do João Goulart, que também era uma figura histórica já no Inter, né? Não sei quantos anos que eles estavam. Mas se vê que tem uma preocupação, tipo, parece que as mudanças estão sendo nos locais onde, tipo, parece que a direção, a cúpula do futebol, assim, e eu não vou entrar só na direção política ali do Barcelos e tudo mais, mas o Fabinho, o Abel, todos esses que trabalham no dia a dia do futebol também percebem uma coisa de que talvez os jogadores, dentro das suas condições, eles não consigam entregar o máximo. E a gente precisa que eles entreguem o máximo, sabe? Porque o máximo deles talvez seja o suficiente para ficar no meio de uma tabela. Então, essas mudanças me agradam, de ver, assim, que eram mudanças desde o início do ano, desde o ano passado, que já tinha críticas em relação ao trabalho dos preparadores de goleiro, né? Então, foi trocado o preparador, né? Porque todos os goleiros tinham erros que se repetiam, né? Se tu vê... Independente da mudança do goleiro, a coisa se mantinha, né? Exato, erros técnicos, assim, que tu via que o Rocher e o Antony eram a mesma coisa. Então, tipo, joga a camisa pra cima e qualquer um vai ser titular. Desde que o Pavão tinha saído, a gente via que os goleiros tinham dificuldade de saída de bola, a reposição de bola do Inter era muito ruim, era muito lenta. E entre erros, assim, de parecer que... de tomadas de decisão erradas, assim, né? Eu tenho que sair, mas eu não saí. Aí eu não tinha que sair, eu saí. E aí dava umas lambanças, assim, que faziam a defesa que tá vendo o goleiro inseguro ficar insegura também, né? E Exato. Aí, quando via, ficava toda uma parte defensiva mais insegura, assim, né? Então, Sim. Eu acho que são mudanças importantes, né? Talvez todos os goleiros estão errando um monte, talvez o problema não esteja nos goleiros, né? Talvez o problema esteja na preparação. Então, eu acho que também me gerou uma perspectiva de uma mudança que era necessária ser feita. Se a gente vai ter resultado para esse ano ainda ou não, né? A gente vai ter que esperar um pouquinho para ver, né? E aí também essa mudança no gerente de mercado, né? Que desde que a gente perdeu o gerente de mercado lá para Eagle, né? Agora me fugiu o nome dele. A gente não faz uma janela boa. Né? Faz muito tempo que a gente não faz nenhuma janela boa, porque realmente muita gente fala sempre que as janelas do Inter têm que ser criativas. Mas, cara, criatividade é pensar num time com Cleiton Sampaio em Juninho e achar que vai dar certo, tá ligado? Tem que ser realmente muito criativo, praticamente desconectado da realidade. Então, tem que ser muito criativo nessa... no sentido de achar pra poder achar que esses caras vão dar certo, né? Não, e vamos lá, vamos contextualizar uma coisa, até trazer uma provocação que pode vir para outros podcasts e para pessoas que queiram continuar ficando com dor de cabeça debatendo a situação internacional. A gente sempre começa esses debates falando ou de um jogador, ou de vários jogadores, ou de salário, ou de desempenho, ou de lesão, ou de treinador, ou de membros da comissão técnica, preparador de goleiros, preparação física. A gente vive num estado permanente de caça às bruxas, que não é só do futebol do internacional, que muitos clubes do Brasil operam nesse mesmo sistema de caça às bruxas. A gente pode trazer N exemplos aqui em outros momentos, onde né, o problema é o treinador que sai, que troca, e aí a gente sempre... Todo o ciclo de novo treinador, nas primeiras semanas, vocês podem buscar. Se eu tiver errado, eu vou passar vergonha, mas tudo bem. Mais vergonha do que o Inter eu não vou passar. Os treinos do fulano de tal têm muita intensidade, ou ele tem uma metodologia diferente, ele conversa individualmente com os jogadores. O que se fala no Beira-Rio é que gostaram muito do estilo do trabalho do fulano de tal.
sempre dura 2 semanas ao mês, principalmente nas primeiras semanas ali, e se tiver pré-temporada ou intertemporada, melhor ainda, assim, a gente sempre traz o Guardiola, uma coisa impressionante, um cara revolucionário na maneira de distribuir os coletes em campo. E aí depois, né, o preparador não funciona. E assim, eu não estou dizendo que esses profissionais foram todos injustiçados e trabalham maravilhosamente bem, mas a gente lista o problema. E a questão é que a gente precisa voltar para a mesma coisa de sempre. O Inter acumula anos e anos, e eu não estou falando só de Barcelos, de gestões incompetentes. O que é uma gestão incompetente? É uma gestão que faz caça às bruxas o tempo todo, porque não quer assumir a culpa do desastre que está criando, porque não quer assumir a culpa da falta de gestão, da tomada errada de decisão. Então, e aí, às vezes, por tomar decisões de contratar profissionais que não estão qualificados o suficiente, tem que demitir esses mesmos profissionais para dizer assim, ó, mas o preparador de goleiros não é bom, o fulano não é bom. Aí, às vezes, é porque ele contratou, ou às vezes é porque a gestão passada contratou, mas a gestão passada contratou e ele não serve, porque daí a culpa é do outro presidente, sabe? Então, assim, a grande questão é essa. A gente, e de novo, vou reiterar, eu não estou dizendo que quem é mandado embora do Inter está sendo necessariamente injustiçado, talvez alguns estejam. Mas a questão é que, assim, a alta cúpula nunca vai bater no peito para dizer que não escolheu corretamente, sabe? Aí mesmo quando o jogador tá bem fisicamente, tá bem em campo, tá com o salário em dia, o direito de imagem em dia, está adaptado a Porto Alegre, porque isso sempre é uma questão... porque os caras moram em Paris, Barcelona e por aí vai, mas Porto Alegre sempre é um problema de adaptação, né, com casa pronta, enfim, a gente nem precisa entrar nesse mérito de como é estruturada a vida desses caras. E aí, não, mas é que agora o preparador físico que não botou os caras pra correr na casa de areia, a gente vai desembocar na mesma coisa que a gente tem que falar todo final de gestão. A gente tem que ir lá votar que nem democracia brasileira. Tem que votar certo. Mas votar certo em quem? Eu acho que as coisas que tu está trazendo me remetem a duas coisas. A primeira delas, a falta de continuismo no futebol, né? Eu acho que isso que tu tá tentando trazer, do tipo assim... Cara, vamos pegar um exemplo aqui, né? Abel Braga, 2020 e 2021, né? Ele disputou até a última rodada com um time muito, muito limitado, que perdeu de 3 a 4 jogadores por lesão séria de joelho, né, de ligamento, e eram titulares durante o processo. E, cara, mesmo perdendo titulares, um time limitado perder titulares, ainda disputou até a última rodada com um time multimilionário que acabou sendo campeão, né? O Barcelos estava acertado com o Miguel Ángel Ramírez, né? E aí ele quis ser profissional e coerente, dizendo que eu já tenho meu treinador acertado, né? Até que ponto o Abel tinha que ter saído naquele momento, né? Do tipo assim, hoje a gente tem facilidade de fazer essa escolha porque a gente sabe que o Miguel Ángel Ramírez não deu certo no futebol brasileiro. Depois ele foi pro Charlotte, num futebol muito menos competitivo, e ajudou a montar o time, mesmo assim não deu certo também. Então talvez o Miguel Ángel Ramírez tenha dado só certo no Independente Del Valle, que também fez um puta no trabalho lá, por sinal. Ele tem um jogo, aquele jogo de posição que mais 2, 3 times no mundo jogam só, pelo menos é o que ele vendeu e que venderam pra eu poder torcer por aquele careca lá. E aí o que aconteceu? A seleção do Equador é muito baseada no time que ele lançou. Del Valle, né? No time que ele lançou, assim, são muitos jogadores dali. E aí eu fico pensando, cara... Vale só botar mais um asterisco, Gustavo, porque a gente ganhou com o Mar, a gente não só contratou o técnico, a gente ganhou um leilão, né? Porque ele era para ser o técnico do Palmeiras. E ele gostou mais do projeto daqui, o Santos queria ele. Né? Ele veio então, no auge dele, mas não engrenou. E aí, sei lá, desculpa, gente, mas o futebol do Equador não é o futebol daqui, que tem 20 times no Campeonato Brasileiro, 13 são grandes de massa e só tem um título por ano, entendeu? E tem equipes que estão lá
botando uma grana que nós não estamos botando. Então, o continuismo, sabe? Tipo, mas eu vou tá dando munição para a gestão anterior, dizer que, foi o treinador da gestão anterior. E assim, eu tô dando um exemplo que pode dividir a gente, mas tem muita falta de continuismo para outras coisas, porque eles têm que mostrar quem estava errado é o antigo e quem tá certo agora sou eu com essas ideias. Então, concordando com o que o Pedro tá falando, eu acho que falta continuismo no futebol. Eu acho que continuismo, não só no Inter, eu acho que as coisas são muito tipo assim, parece que a gente tem sempre um Frankenstein, sabe? Tipo, isso aqui tá dando certo, então mantém, isso aqui não tá dando certo, então o problema é isso aqui. Então acho que falta continuismo, eu acho que falta pensamentos de curto, médio e longo prazo. Parece que no futebol é só curto prazo, né? Uhum. Quantas vezes a gente conseguiu ficar com o treinador por mais de um ano? Isso é uma coisa absurda, né? Para um time que gasta... Um time que gasta o que nós gastamos por ano, cara, olha o tamanho da empresa Inter, sabe? E a gente tem esse tipo de gestão de rotatividade, se a gente for tentar olhar de um jeito mais de gestão. Então a primeira coisa que eu acho que o Pedro tá tentando trazer e que eu concordo é isso. A segunda coisa é a quantidade de camadas que o futebol tem e que faz a gente ficar nessa coisa assim do tipo, eu vou ficar um pouco mais como o Gustavo, que vai tentar contextualizar que a gente tá num momento de merda e que talvez o Maripã seja a melhor contratação para o momento de merda, então eu tô mais conformado porque eu tô contextualizando, ou eu vou me estressar mais que nem o Pedro tá se estressando porque eu acho que o Inter merece mais do que isso. A gente tem que ficar meio que nessa linha, que é difícil, porque a gente tem que... É difícil não contextualizar, né? Cara, se dependesse da minha vontade, a gente contratava um Messi depois da Copa, entendeu? Mas não dá. Então acho que é difícil a gente também olhar para uma camada só. Acho que são muitas camadas, e a ideia de que o Inter nunca deveria estar na situação que está há tanto tempo, né? Com tantas más gestões, como o Pedro disse. É a ideia de que muitas vezes a gente vai fazer tudo aquilo que está certo e mesmo assim vai dar errado, né? Por exemplo, a gente está falando de más contratações, mas eu acho que a gente tem uma margem de erro muito pequena, porque a gente tem um grupo que já é limitado, um treinador que está tirando leite de pedra, e a gente vai contratar caras que vão estar nesse tipo de situação que o Pedro trouxe. Vai ser em final de contrato, ou vai ser um cara que estava mal no outro clube, porque a gente não tem como contratar financeiramente as melhores opções de mercado. Mas vamos fazer o contrário, então vamos pegar então um clube que contrata as melhores condições de mercado de treinadores e de jogadores, né? O Cruzeiro contratou o Tite deu certo no Cruzeiro, sabe? Então assim, eu sei que eu não tenho que comparar o Inter com ninguém, porque para mim o Inter sempre vai ser maior que qualquer time, mas até quando os caras têm grana para contratar, os caras fazem cagada, e os caras fazem aquilo que muitas pessoas diriam, Matheus Pereira eu contrataria também, o cara poderia ter gente dizendo que ele deveria ser o camisa 10 da seleção brasileira, porque caso o Neymar não fosse, né? Tem outros jogadores de Valência maravilhosa lá, e os caras não estão top 5 do campeonato, entendeu? E o Tite, que é um cara atestadamente muito competente, também não deu certo. Então, a gente tá falando de outras camadas que o futebol, às vezes, nem consegue nos explicar, né? O que foi a Alemanha cair pro Paraguai, sabe? Quantas vezes a Alemanha jogaria com o Paraguai e quantas vezes ela teria perdido, né? Então tem um pouco do fator sorte, tem um pouco do fator psicológico, a gente tá muito tempo sem ganhar coisas grandes, tem um pouco desse fator de erro zero que me remete muito o Inter hoje, do tipo assim, a gente contratou 4 caras na janela no meio. Como é que é o nome daquele, o camisa 5 lá, o Villagra? O Villagra virou titular do Inter absoluto, né? O Alejandro é o nosso melhor 9 que a gente tem dos últimos anos aí. E é um cara que também veio junto com o Villagra no mesmo clube, né? O Matheus Bahia é lateral esquerdo titular porque o Bernabé tá jogando em outra linha. Então, se a gente for avaliar a nossa última janela, porque eu acho que foi todos na última janela, a gente tá com 3 titulares, né? Então, acho que o único que não desenvolveu ali foi o Kaique, né? Exato. Então, assim, pra mim, isso é a lógica do erro zero porque a gente tá contextualizando o tamanho do nosso problema financeiro. E acho que não foi tão ruim assim se 3 são titulares, né? Então, eu tô tentando ver esse copo meio cheio no sentido de pensar, olha, nas últimas 4 os caras acertaram em 3, que os 3 são titulares, né? A gente pode tentar ver o copo meio vazio. Eles só são titulares porque o nosso time é muito ruim, então qualquer um é titular também, né? Então acho que é um pouco dessa lógica que a gente tem que tentar olhar para regular a nossa expectativa e não enlouquecer.
se eu tentar pensar que nem o Pedro, eu enlouqueço. Eu não consigo no Beira-Rio mais. Eu vou queimar minhas 35 camisas do Inter aqui e botar fogo no meu boneco do Saci anabolizado que o meu paciente me mandou de dia de aniversário lá, que ele fez na impressora 3D dele. Vou queimar o Saci com trembolona que ele me deu. Depois eu mando foto pra vocês. Então, assim... mas aí eu tento ver, vamos contextualizar de que não tem muito mais que a gente possa fazer do que a gente tá fazendo e vamos rezar para que a janela, independente de quem tá por trás que esteja contratando, dê um aproveitamento de mais uns 2 titulares aqui. Talvez isso seja o suficiente pra gente ficar no meio da tabela e o Gustavo não ficar com mais cabelo branco do que ele criou esse ano já. Então acho que é um pouco do que eu tô fazendo. Esse copo meio cheio é o nosso clássico perdemos, mas jogamos bem. Exato. É engraçado, mas é triste, né? É o tal do chorrindo. É o chorrindo, né? O Nando, que faz parte ali do nosso grupo também, Rangos do Fer, no Instagram, caso vocês queiram seguir. Ele comenta assim, sempre que vem uma sondagem do Inter, tipo, tem espaço no Inter? Aí ele sempre diz assim, cara, qualquer um tem espaço no Inter, tá ligado? A gente não tem ninguém. Exato. E é muito isso. O Marechal é bom. Ele é melhor que o zagueiro nosso, tipo isso. Eu quero puxar uma outra pauta, porque, assim, tem nomes que estão aparecendo, né? Hoje, no dia da gravação, a gente noticiou ali no F5 que tem o Zé Rafael, que é um jogador que deu certo no Palmeiras, mas que tá super em baixa lá no Santos. A gente teve o Caleb, né, que a gente já citou, assim, que teve bons momentos no Fortaleza e que se ele viesse como contratação do bom momento, ele seria uma boa contratação, mas ele não vive um momento especial. E aí, olhando o copo meio cheio, né, a gente estaria trazendo um meio-campista da La Liga, né, mas olhando meio vazio, o problema é que é o Caleb e ele é do Fortaleza. Teve o Galopo do River Plate, mas eu acho, e pelo que a gente vê, assim, do Abel falando, do Fabinho falando, do próprio Barcelos falando, que o plano do segundo semestre é utilizar os jogadores da base, que a gente viu muito no Gauchão, a gente gostou do que viu, em grande parte, e eles foram arquivados. E isso é muito comum, assim, dentro de um plantel, onde sempre que uma liderança fala no microfone, fala sobre hierarquia, jogadores de hierarquia e tudo mais. Os jogadores de hierarquia estão saindo, né? E vão ficar esses guris da base. A gente tem, assim, o Bezerra, né, que é um atacante com bastante potencial, tem 16 para 17 anos. Tem os irmãos ali, João Vitor e Luiz Felipe, né? O João Vitor atacante, Luiz Felipe lateral. Tem o Benjamin, que tem uma entrevista bem interessante do Abel Braga, que fala que foram olhar e o Benjamin morava num lugar que era ruim para ele, aí tiveram que mudar ele de lugar para morar mais perto do CT, e o cara engrenou. Então, cara, tem bons jogadores, apesar de que a nossa base é horrível. A nossa base está num momento horrível, né? O Sub-20 tá na Série B, o Sub-17 tomou acho que 3 goleadas consecutivas, mas depois voltou a ganhar. Então, assim, são times instáveis, são jovens que têm um futuro, um potencial futuro muito grande, mas que hoje eles sofrem muito dessa instabilidade que passa pela base, com mudanças de técnico, com mudanças de gestão da base, mas que, cara, vão ser os nomes que a gente vai ter para o segundo semestre, e pela idade deles, ou eles dão certo e são vendidos e salvam o clube, ou então a gente vai ter que contratar mais jovens também, sabe, para alimentar, porque o mercado internacional não contrata jogadores assim com potencial de 23 anos, 23, 24 anos, nas mesmas cifras que eles compram por os de 17 e 18, né, como foi o Hendrick, como foi os outros guris do Palmeiras, até o Vini Júnior quando saiu. Tipo, esses caras, assim, eles saem nessa idade, assim, tem que bater 18 anos, já tem que ser titular no Brasileirão. E eu dou muita força, assim, mesmo que se a gente vá competir até a última rodada ali com perigo de queda, mas que tenha no titular jogadores da base jogando, cara, eu vejo como um projeto de sucesso, assim. Eu acho na teoria muito lindo, Eu tenho medo de que talvez a gente passe do ponto e acabe caindo, né? Porque, tipo assim, eu acho que é muito essa lógica. Vamos fazer a lógica aqui. Eu sou um presidente que não vou me reeleger, né? Eu tô entregando os últimos 6 meses de Inter pro próximo que vai assumir, que não vai ser da minha gestão, porque eu fiz uma gestão cagada pra caramba, né? Eu tô sem dinheiro.
e eu mandei um monte de medalhão embora. Eu acho que a lógica que faz mais sentido pra mim é, vamos botar a gurizada da base. E pra mim não teria problema ir no estádio, porque eu vou continuar indo, vendo de repente um time menos competitivo, ou que vai ter uma gurizada da base que vai ter as suas nuances, porque eles são jovens, né? Agora, tem o outro lado que fica pensando assim, se der certo, maravilhoso. E se de repente a gurizada, numa reta final de campeonato, começa a não ter bons resultados, e aí não tem janela aberta para contratar, como é que a gente faz? Né? Porque se a gente já tá mal, aquela coisa que o Pedro tinha falado antes, só tá tudo ruim, né? Mas pode ficar pior, né? Tipo assim, se a gente cai pra segunda divisão sem ter dinheiro agora na A, na B, cara, a gente fica com sérios problemas financeiros, porque agora, daqui pra frente, quem vai pra Série B perde metade de patrocínio de TV e várias outras coisas. Então, eu acho que na teoria seria a lógica que eu pensaria, mas eu acho que a gente tem que fazer de um jeito que a gente consiga sustentar isso. Como tu falou, não precisa ser campeão, a gente não vai ser campeão de nada esse ano. A gente já sabe disso, quando a gente perdeu o Gauchão, a gente sabia que a gente não ia ser campeão de nada esse ano. O Corinthians tem um plantel melhor que o nosso, o treinador do Corinthians, por mais que eu tenha raiva da cara dele por motivos óbvios, e eu tenho amigos meus que são corintianos, ninguém é perfeito, né? E eles falaram que são pessoas que conseguiram, que o treinador conseguiu dar uma cara pro time, melhorou o time e tudo mais. E eles vão jogar o jogo decisivo lá, e vai ser uma loucura aquilo lá. Então a chance da gente passar é pequena, né? Pro único campeonato que a gente teria 1% de chance de ganhar. O brasileiro não vai ganhar nem a pau. A gente tava especulando uma Libertadores se tivesse num bom momento, sabe? Que também vai ser muito difícil. Então, eu faço esse acordo, né? Como diria Bastardos Inglórios, eu faria esse acordo, né? De repente, botar a gurizada pra jogar, pra ver se a gente consegue fazer caixa e tudo mais, por um semestre que tá jogado fora e que não faz sentido investir muito financeiramente. E aí fica a pergunta, e se a gente erra no cálculo? Com janela fechada, com jogadores com mais de 7 jogos, só com um jogador de Série B ou sem contrato para poder contratar. Eu acho que esse é o meu medo, porque uma coisa que o outro Pedro lembrou que eu acho que faz sentido também. Na metade do ano passado, a gente não estava especulando cair para a segunda divisão, e foi aquele inferno que a gente viu. Os últimos 8 jogos, os 2 times que estavam atrás da gente lá viraram o Milan de 2008 e o Real Madrid de 2014, e a gente virou o Ibis, sei lá, do pior ano do Ibis, e cara, em 8 jogos a gente começou a ficar com medo de cair, quando viu, quase caiu. E se nesse ano a gente já tá preocupado e ano passado a gente não tava no mesmo recorte, quem me diz que a gente não vai dar um azar desse e acabar começando a ter maus resultados? Tem um monte de time grande lá embaixo. Não é o Inter e um monte de perna de pau. Tá o Inter, tá o Grêmio, tá o Vasco, tá o Santos. Cara, algum time grande vai cair, pode respingar na gente. Então, na teoria, eu acho lindo. Eu tenho medo de como é que isso, de repente, vai ser feito com um risco baixo de cair tentando fazer isso, porque essa gurizada vai variar, essa gurizada vai ter nuances, porque eles são gurizada. E a nossa base não tem a melhor gurizada. A nossa base tem uma gurizada, né? E aí eu vou trazer uma coisa aqui, que é a seguinte. Tu terminou falando da gurizada, o Mu falou da gurizada, da base. Vamos lá. Eu não sou muito partidário de fomentar muito o discurso do fulano foi arquivado, jogou bem e não foi mais escalado. Até que a gente saiba de fato o porquê, e muitas vezes esse porquê, na maioria das vezes porquê não vem, eu, pelo menos exercendo o meu lado profissional, jornalista, eu sei que a especulação ela existe e ela às vezes é necessária, mas esse tipo de especulação eu acho ela muito temerária. Por que eu acho ela muito temerária? Porque nós ouvimos relatos em mesas redondas, em ex-jogadores, em quem atua no mundo da bola, jornalistas, comentaristas, que falam muito e eu não estou apontando para um jogador especificamente, e eu também não estou apontando necessariamente para jogadores da base do Inter, que existe um comportamento cada vez mais recorrente de jogadores que começam bem, ganham holofotes, começam a fazer corpo mole em treino, se acham maiores do que realmente são,
Recentemente, relatos, por exemplo, da confusão do Robinho Júnior com o Neymar. Relatos que, para além daquilo, ele e jogadores da base do Santos estavam desrespeitando muito, né, jogadores mais experientes, né, a história do cara ser uma perna, do cara ser metido e tudo mais, achar que ele é muito mais do que ele realmente é em campo. Então, assim, esses relatos não justificam o que acontece no Inter no momento, porque nós não temos os fatos. Mas eu preciso trazer isso, e aí eu falei que eu não sou muito a favor de especular, mas trazendo questões que são especulativas, mas que são especulativas de uma maneira muito recorrente. Então, colocado isso, eu não quero lá cravar e dizer assim, ó, é má vontade do Pesolano, é má vontade da diretoria, é isso, é aquilo. Então, tá, vamos botar isso aqui. E eu não vou usar os argumentos que eu já vi alguns usar aqui. Não, porque hoje o cara usa chuteira assim, a roupa assado, usa brinco. Não, gente, tem nada a ver. Inclusive, não tem nada a ver brinco, tanto que um grande amigo nosso é um dos barra-bravas mais perigosos do Inter e usa brinco. A gente sabe muito bem quem é. Então, assim... Vamos falar de questões, né, que se ventilam, questões comportamentais. Então, isso é um ponto. E, de novo, aí entramos na base, que é mais um problema da lista toda que a gente vem, de tudo que a gente já conversou e sempre conversa aqui. Só que eu acho que tem uma coisa que me chamou a atenção nas últimas semanas, por conta até da Copa do Mundo, né? Talvez a gente esteja até fechando com Copa do Mundo, tendo começado falando dela. É o seguinte, acho que o Mu, principalmente, o Gustavo, não sei se acompanha tanto, eu bato muito na tecla da comunicação do clube e eu bato muito na tecla do marketing do clube. E isso aqui, para mim, é uma análise até bastante... tentar ser uma análise um pouco técnica, apesar de ter meu lado torcedor. O Inter lançou, como outros clubes lançaram, né, da Adidas, uma camisa alusiva à seleção brasileira. E não parece ter feito muito sucesso. Pelo menos nas minhas bolhas não fez muito sucesso. Isso posto, o mesmo Inter, antes e depois do lançamento dessa camiseta, ofereceu, olha, período de pausa, não tá tendo jogo, adiante tem um ano, não sei quantos, vários meses de mensalidade. Eu não vou entrar aqui nem no mérito se isso é assertivo ou não, o que isso significa financeiramente pro clube ou não, se tá dando certo, se não tá, mas não teria que fazer assim quando tem jogo. A discussão não é essa. Mas o que era a promoção do clube pro torcedor? Qual é a recompensa que eu te dou? Uma camisa de 2, 3 anos atrás que talvez não tenha nem teu tamanho. Uma camisa que talvez até tu tenha. Me ofereceram uma camisa para adiantar a mesma quantidade, que é uma camisa que eu tenho. Que eu nem acho das mais bonitas. Quer dizer, camisa do Inter é bonita, né, gente? Se é do Inter é bonita, mas dentro do universo não é das que eu mais gosto. E eu já tenho. E eu comprei da loja do Inter. O CRM dos caras não tá funcionando, porque se eu comprei da loja do Inter, os caras sabem que eu comprei a camiseta, eles estão me indicando uma camiseta, vão me dar uma camiseta que eu já tenho. Tudo bem, não dá para pessoalizar o negócio, fazer individual para cada sócio, mas isso precisa ser pensado. E além disso, depois ofereceram uma camiseta alusiva à seleção brasileira. E aí tu pensa, quando eu recebi a notificação no meu e-mail, nossa, tá tão ruim a venda da camisa do Brasil que os caras estão me oferecendo para adiantar a mensalidade. Que eu também não adiantaria, porque se tu fizer a relação do valor que tu vai gastar, mesmo quem paga mais barato, não compensa. Não era a camiseta oficial da Adidas, não é, né? Camiseta oficial da Adidas. É uma camiseta, assim, vou tentar ser o mais legal possível para fazer a análise dela. É uma camiseta que eu usaria no interclasse da minha escola, que eu mandaria fazer no interclasse da escola, naquela loja de uniforme. Então, assim, ó, o Inter vou usar essa palavra e bater na madeira aqui, o Inter não pode se rebaixar a fazer um tipo de ação com uma camiseta, não vou nem usar a palavra feia, dessa qualidade pro tamanho do clube, sendo material esportivo da Adidas. A gente eu acho engraçado.
Eu acho engraçado que ele falou antes. Esse é o copo, não é nem o copo vazio, é o copo furado. É aquele copo de requeijão que tu lavou, bateu na pia e soltou o fundo. Então, assim, isso é. Eu falei que eu tava sendo muito técnico, mas agora eu tô sendo realmente muito torcedor. Fui técnico só no início, não consegui me conter. E aí, eu vou além. O Inter fez uma Red Week, tá fazendo, né, no embalo da questão das mensalidades. Eu não sei quem viu a arte. E assim, ó, por favor, quem ouvir isso que eu tô falando, se eu estiver errado, vem aqui, se apresente e me mostre. E aí eu achar bonito ou feio é uma questão minha, mas me mostre o arquivo aberto dessa arte, porque os caras fizeram uma arte de chat GPT. Aquilo ali é de chat GPT, é aquele design padrão que o chat GPT entrega para todo mundo, porque todo mundo tá falando do mesmo assunto e tá fazendo Copa do Mundo aqui, é futebol ali, e é igual a uma arte padrão de chat GPT. Se um diretor de arte fez aquilo, eu tenho uma triste notícia. Acho que ou tu foi mandado a fazer aquilo e te fez muito triste, ou tu não tá na profissão certa. Então, assim, o negócio... Eu até mando depois aqui pra vocês, em off... Manda que eu não sei de qual arte tu tá falando. Não, eu vou mostrar pra vocês. Então, assim, se alguém me ouvir falar assim, não, fui eu que fiz, e tá bom, eu posso até continuar achando bonito, mas eu vou me desculpar e falar assim, ok, não é do ChatGPT. Então, assim, as coisas, elas estão nesse nível, eu tô trazendo o nível de detalhamento. É uma coisa que eu não tô dizendo que isso não aconteceria com o clube campeão, eu tô dizendo que a gente não daria bola pra isso. Ah, sim. Eu estou como torcedor dando bola para esse tipo de coisa, porque isso mostra assim, o cara tá me oferecendo camisa do Interclasse para eu adiantar mensalidade e tá querendo que eu ache que eu tô tendo vantagem. Alguma vantagem. Eu acho muito engraçado que ele falou assim, ó, eu vou tentar ser o mais respeitador possível, o mais educado possível, e logo depois ele fala, os caras estão me oferecendo uma camisa do que eu jogaria o Interclasses do colégio. Então foi muito bom. Esse foi o mais educado que ele conseguiu ser, ou seja, ele se segurou muito, porque tá muito difícil muito, assim, porque, ser educado com o esporte internacional. Isso me pega como, não só como torcedor, como consumidor. Claro que eu tô falando isso aqui, a gente tá no espaço de torcida, a gente pode falar esse tipo de coisa, mas isso me pega não só como torcedor, me pega como consumidor. O cara tá falando aqui, poxa, eu tenho a modalidade de campeão do mundo, eu pago meus 70, 71 reais por mês. Se eu adiantar 10 mensalidades, eu vou gastar pouco mais de quase 800 reais. E aí minha recompensa, eu não tô dizendo que eu tenho que gastar 800 e ganhar 800 em produto, mas assim, sim, é um investimento. O dinheiro, ou ele sai de um cartão de crédito que vai ser pago no mês seguinte, ou ele sai da tua conta corrente. É um investimento, tudo é um investimento em maior e menor nível. Eu quero parecer coach aqui, nem a minha linha. Mas o teu retorno é esse. E assim, o teu retorno é essa camiseta, é a arte do ChatGPT, é uma camisa de 3 anos atrás que tu nem quer porque tu tem. E aí, junto essas 3 coisas, tu fala assim, ó, pô, mas vai voltar dia 22 contra o Cruzeiro aqui, ó. O time tá nos cascos. Ô, Pedro, deixa eu tirar uma dúvida contigo, porque isso foi interessante. A camisa que a Adidas lançou, amarela com verde, eu entendi que ela vendeu rápido, que ela vendeu bem, pelo menos nos grupos de WhatsApp que eu tenho, de amigos meus colorados. Eu até vou me retratar aqui já, tá? Eu não vi muita gente comprando e muita gente postando sobre ela, na minha bolha não vi, mas assim, de fato, eu não tava com informação sobre vendas, né? Mas por que eu tô perguntando isso, tá, Pedro? Até pra encher essa dúvida. Porque como o Inter ficou com ela em falta, o Inter lançou uma licenciada amarela, entende? Então tem 2 amarelas. É essa camisa. Esse é o ponto. A da Adidas verde acabou cedo, eu não sei se eles fizeram uma tiragem pequena,
por não saber se o torcedor ia acabar comprando a ideia de comprar uma camisa do Inter com as cores verde e amarela para a Copa do Mundo. E eu vi que muitos amigos meus compraram, inclusive o primeiro jogo do Brasil a gente viu, tava um amigo meu lá com ela e tava super feliz, assim, achou super bonito. E várias pessoas que não compraram falaram que acharam bonitos. Eu fiquei um pouco dividido, não sei dizer o que eu achei, não achei feio, mas também não achei branco. Eu vou fazer uma retratação, eu preciso fazer uma retratação parcial, então. Não, e aí aconteceu isso. Aí eu vi uma propaganda da Inter Story falando assim, ó, em função da grande procura da camisa que tá em falta, nós lançamos uma camisa do Inter licenciada verde e amarelo. E aí sim eu acho que deve ser a que tu tá falando, porque dá pra ver que é um tecido muito diferente do da Adidas. Até eu fui impactado teve duas, né? Fui impactado por isso, não estava impactado com a informação do esgotamento da falta da oficial. Então acho que tá ok, né? Aqui temos uma justificativa plausível. É porque eu realmente, quando eu vi a camiseta, quando eu recebi, eu realmente falei assim, não é possível que estão me oferecendo uma camisa, sendo que existe a da Adidas. É claro que a gente não pode afirmar. A da Adidas acabou. É claro que a gente não pode afirmar, e mesmo com a da Adidas disponível, seria a da Adidas oferecida. Essa ação, não podemos afirmar, né? Mas, de fato, né, se tem uma falta, fizeram uma alternativa. Eu continuo achando bonita, continuo achando que um clube como o Inter, mesmo fazendo uma camisa alternativa, poderia ser bem melhor, ao meu gosto. Todas as opiniões aqui estéticas estão ao meu gosto. Mas ainda assim, retratando essa questão da camisa amarela, mas reforçando, as ações, elas pegam o torcedor num momento onde ele não se vê nem abraçado, sabe? Ele não se vê nem abraçado. E talvez mesmo com a camisa sendo a camisa amarela, verde e amarela da Adidas, especial para o Internacional, né, dada de brinde quando tu adiantou 10 mensalidades, que é uma camisa nova, né, com um valor agregado alto, ok, pelo valor, acho que show. Isso ainda para mim não mostra que o clube se movimenta de uma forma que deixa o torcedor mais próximo. Porque trazer o torcedor para perto do clube não é só sobre o time ganhar, até porque o clube precisa do torcedor muitas vezes quando ele tá mal. E o Colorado hoje ele vai cada vez menos pro estádio. Porque ele não só tá desesperançoso com o futebol apresentado, mas ele não consegue nem pensar assim, ó. Em muitos casos, não em todos. Vou levar minha família, vou levar meu filho, porque assim, o jogo, beleza, mas né, é um programa legal, tem a história do clube, tem o sentimento, né? A gente tem hoje um estádio estruturado, mas a gente sabe que as vantagens de conforto estão muito limitadas a alguns espaços específicos do estádio, que é normal em qualquer estádio, isso não é uma crítica, isso é um fato, né? Mas aí que experiência que tu pensa assim, ó, ok, temos essas áreas mais privilegiadas do estádio, mais caras, tá tudo certo, mas que experiências que eu trago pro torcedor fora disso, mesmo que fora do estádio, sabe, no entorno, algo que seja até mais lúdico, mas que consiga deixar mais próximo e mostrar que olha, futebol... E eu não sou a pessoa que ando nessa linha, porque eu sou torcedor do Internacional. Mas, assim, para uma criança, para alguém que não acompanha tanto o clube, que é no jogo, futebol é entretenimento, sabe? Isso não... E o clube não olha para isso. Tudo bem. Pedro, mas vai olhar para isso na situação que tá. Tem outra... Sim, eu concordo. Mas... olha um pouquinho e pensa como trazer esse cara para dentro, como fazer esse cara pagar mais mensalidade para encher teu cofre, como ter mais renda no jogo, para ter mais dinheiro, para consertar questão de dívida, para trazer um jogador um pouco melhor, um cara que não precisa esperar o final de contrato. Olha para esse tipo de coisa de arrecadação do torcedor, porque nem para isso o clube parece estar olhando,
Porque o funil que a gente tem é a porta para fora do que a gente recebe no nosso e-mail, do que a gente vê no estádio, do que a gente faz quando a gente compra ingresso ou usa a nossa carteirinha. Eu acho que, só para complementar isso aí, eu fiquei bem na dúvida na questão da camisa quando tu falou antes ali, Pedro, porque eu entendi quando eu vi as propagandas que eram produtos oficiais da Adidas, não produtos licenciados, por isso que ficou essa dúvida, porque se eles estão oferecendo um produto licenciado, mas a propaganda, entre aspas, era de que assumindo essas parcelas, né, adiantando elas, seriam produtos oficiais, teria que ser a camisa verde e amarela da Adidas mesmo, né? Mas só para finalizar, que ficou essa dúvida ali, eu acho que o que tá falando agora são muitas camadas, né? É um pouco daquela coisa que eu falei das muitas camadas. Eu acho que a gente tá indo mal em muita coisa, né? Eu acho que isso é só mais uma das coisas que eu acho que o Inter tá indo mal, como eu acho que tá indo mal dentro de campo, tá indo mal nas contratações, tá indo mal... Então, assim, eu acho que só reflete de que é uma coisa meio sistêmica que tá deixando a desejar, assim, né? Eu acho que a gente não tá conseguindo ser bom no detalhe, a gente não tá conseguindo ser bom naquilo que estruturalmente é mais periférico em relação a ganhar títulos e contratar bons jogadores e bons treinadores e ter uma direção e uma gestão mais profissional, mas que também tem a sua importância para a gente conseguir levantar o clube, levantar a moral do clube, trazer mais pessoas para dentro do estádio e coisas do tipo, né? Então acho que só confirma que, se a gente for olhar coisa por coisa, tem muita coisa errada, tem muita coisa que tem que ser colocada para balanço, não só o treinador de goleiros e outras coisas assim, né? Mas para fazer dar um pouco um sopro de esperança no coração triste que o Pedro tá dividindo com a gente hoje, né? Então eu vou sair desse podcast um pouco mais deprimido que eu entrei. Eu tava tão feliz de ver os jogos da Copa do Mundo. O Pedro me deu um choque de realidade agora. Eu vou sair relativamente mais deprimido que eu entrei. A minha mãe nunca nega de ir no jogo. O Pedro comentou de levar as famílias pro jogo e tal. Sempre que só uma carteirinha, fala assim: mãe, vamos. Ela falou assim: meu filho, tô com a roupa de ir já. É impressionante o amor que essa mulher tem pelo filho dela e pelo esporte clube internacional. Não sei quem que ela ama mais. Mas assim, ó, ela sempre vai... Eu acho que nesse momento é tu, mas vamos dar o... Mas não dá pra dar 100% de certeza, né? Mas assim, ela nunca nega um convite. Assim, ó, tá chovendo, querendo Canivete, tá frio. Ela fala assim: mãe, sobrou uma carteirinha. Eu quero! Ela bota vários os assim. Aí eu fui pegar minha mãe na Zona Sul. E aí o meu pai falou assim, ó: estão brincando que vocês vão no jogo. Não, eu vim pegar a mãe, ela quer ir no jogo, eu vou no jogo. Vocês vão no jogo nesse frio pra ver o Inter? Cara, vocês são muito doidos. Você, a mãe quer ir no jogo. A minha mãe nunca nega um convite pra ir no jogo do Inter comigo, independente do momento que tá. Minha mãe é raiz, minha mãe não é modinha, ela tá lá sempre. Mãe, te amo, beijo. Melhor mãe do mundo. Um beijo pra ti. Um beijo pra mãe do Gustavo. Ela tá nesse mas, assim, hoje mais curto grupo, mas no nosso grupo, né? Vamos, de qualquer forma, às vezes já imaginando qual será o resultado. Mas a gente... Mas a gente tá lá. Mas a gente tá lá. No final das contas, é o que eu sempre falo em toda discussão sobre o Internacional. Eu só tenho uma função, que é torcer. Exato. Isso eu posso fazer. Se eu não estiver fazendo isso, tem alguma coisa errada aí comigo. E outra coisa. A gente pode falar mal do Inter. Deixa uma pessoa que não é colorada falar mal do Inter pra gente ver. Não, vai dar uma correria. Tá, mas neste momento a camisa de brinde verde e amarela oferecida pelo Internacional é a mais... estou falando isso para pessoas que não têm relação de torcida ou de qualquer pertencimento ao Internacional. Aquela camisa, se vocês verem, ela é linda. Ela é um espetáculo de camiseta. É assim que a gente trata. A gente fala mal, a gente reclama. Mas pros outros, isso aí. O Borré é um dos maiores centroavantes que já passou pela história do Internacional. Não, aí eu acho que eu cruzei uma linha. Mas é isso, mas assim, ó, só a questão ali de ter deixado deprimido, te peço desculpas, mas assim, eu tô muito feliz vendo a Copa do Mundo, mas termina um jogo e muitas vezes eu lembro que assim, ó, como é bom, né,
esse futebol, né, com todas as críticas que podem existir à FIFA, a organização do torneio, mas tudo bem, eu não vou falar mal da nossa grama, que a nossa grama é boa, mas, né, todo mundo ali com um senso mínimo de jogo, né, tocando a bola bem, sabe, rodando a bola, né, bons jogos de futebol. Aí tu pensa assim, ó, isso vai acabar dia 19 de julho. E a opção Cara, sofrendo por antecipação. é a opção que eu vou ter para dar uma sofrida no jogo, para torcer, vai ser no Beira-Rio. Vai ser na minha TV vendo o Inter fora de casa. Vai ser isso. Essa é a opção. Mas Pedro, eu sou da ideia de que futebol não é uma coisa para assistir feliz. É pra gente sentir raiva, é pra gente, né, ter um escape, assim, e, cara, felicidade a gente tem em casa, né? Quando a gente vai pro estádio é pra passar raiva, pra xingar um bagre, e nisso o Inter não falha. Vamos criar uma frase boa pra isso, né? O futebol do Inter não é pra ser feliz, não é pra ver feliz, que a gente falou. É pra botar os divertidamente pra trabalhar. Essa é a frase. E aí tem uma outra também, mas aí eu vou parafrasear, porque a frase não é exatamente essa, mas eu vou parafrasear um cara que eu gosto muito, jornalista, historiador, Luiz Antônio Simas, dizer que assim, ó, o futebol é o reduto das almas que sofrem. É isso. Ele fala isso sobre os botecos, mas eu acho que a gente pode trazer pro futebol também. Eu acho que com essa encerramos, gente. No próximo episódio a gente fala mais aí sobre as iniciativas do Tinga, a gente pode falar também, atualizar nomes do mercado, a gente pode falar sobre... Cara, apesar de não ter jogo, ainda tem muita coisa pra gente falar do Inter e muita coisa legal. Não, isso então, o Inter não faz gol, mas gera assunto. Exatamente. Exato. A gente pode no próximo podcast tentar fazer um podcast mais alegre, né? Se você quiser ficar em depressão, a gente deixa o arroba do Pedro aí pra gente poder falar, deixar as pessoas deprimidas, e aí vocês depois pegam o meu arroba, porque eu sou psicólogo e eu trato isso. É isso aí. Não, eu prometo que no próximo vai estar alegre, porque a gente vai ter voltado a ganhar. Eu vou estar lá torcendo por isso. Nós estaremos juntos torcendo por isso, seu Pedro. Exato. Vamos lá. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu, até mais.